Na verdade, quem não tinha emprego formal de carteira assinada e, portanto, tinha o Instituto de Previdência, os IAPs, etc., não tinham nada, né? Eram atendidos como verdadeira mendicância da saúde. Eram verdadeiros mendigos da saúde. Então, isso mudou completamente, né? O indivíduo hoje, inclusive, eu acho que tem uma razoável percepção de que isso é um dever do Estado, né? E é direito. E é direito dele. Eu acho que começa, de fato, muito longe daqui, lá em Londres, quando eu ganhei uma bolsa do Conselho Britânico e passei uma temporada lá na Inglaterra, cerca de 1 ano e meio, morando em Londres, e tive a oportunidade de conviver com um sistema que já tinha uma atenção bastante organizada naquela época do atendimento à população como um todo. Voltando de Londres, a gente imaginou que talvez nós pudéssemos ter, com base na experiência e tal de lá, conseguir organizar uma atenção que nessa época era um privilégio de quem tinha emprego de carteira assinada, né? Então a grande massa da população tinha um atendimento muito precário, muito difícil. E talvez fosse uma oportunidade de estar melhorando isso. Nós podíamos estar olhando a experiência inglesa, constituir um sistema universal, um sistema único de saúde que a população pudesse acessar, principalmente nos cuidados de prevenção, manutenção da saúde e também de assistência. Com o passar dos anos foi se pensando e o Brasil, nesse aspecto, tinha grandes homens, grandes pensadores no setor. E com o Sérgio Aroca e o grupo do Sérgio, junto com vários brasileiros de muita competência na área, formados na saúde, principalmente socializada, eles começaram a pensar num sistema público abrangente, descentralizado, que atingisse a todos os municípios do nosso país, dos maiores aos menores, e que desse atenção a todos os cidadãos de forma universal. Conseguimos. E aí tem Belo Horizonte, né? Belo Horizonte você teve um papel muito importante nisso, de organizar a rede, as unidades básicas, né? Em 2 períodos, inclusive, né? A capital serve muito de uma imagem, se as coisas andam bem, para o município, né? Então, a organização do sistema em Belo Horizonte, eu acho que ajudou muito a muitos municípios repensarem a sua atenção, principalmente a atenção primária, a prevenção de doença e a formação de pessoas para essa área. O SUS, como o próprio nome diz, um sistema universalizado e descentralizado de saúde, ele sucedeu a todo o sistema anteriormente, que é exatamente o contrário. Eram pequenos feudos, pequenos núcleos, onde a atenção se dava à saúde através de institutos separados, né? Isso é a história do nosso país. Os institutos eram pertencentes a um grupo de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores do comércio, trabalhadores da indústria, tinham o seu sistema próprio de assistência e de seguridade social. Isso não é justo diante da população mais carente que não tenha e não tinha isso, né? O sistema sucedeu ao antigo INPS, que virou o INAMPS, e que posteriormente começou com o SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, para chegar até no SUS, né? Isso demorou algum tempo, não foi promulgada a Constituição de 88, imediatamente foi implantado. E a descentralização acontece até hoje, depois de tanto tempo. Se você perguntar para mim se o SUS está implantado na sua totalidade, não. Ele está se implantando.
O poder público não tem capacidade operacional de servir a todo cidadão brasileiro. Como ele é universal, nós estamos falando de algo próximo a servir a 220 e poucos milhões de brasileiros. Ele não consegue o governo. Ele não tem hospital, não tem assistência e postos de saúde, capacidade de internação, de operacionalização da saúde e do bem-estar do povo brasileiro, de maneira a atingir a todos. Então, ele atinge um percentual importante. Complementa-se com os filantrópicos, que não podem ter lucro e atendem 100% ao SUS, numa tabela diferenciada para estimulá-los a atender ao SUS. Juntos, filantrópicos com o poder público, aí atingimos próximos de 80%. Mas não atingimos toda a população, que é complementada pela parceria com sistemas privados, que são os convênios de empresas e cooperativas, como por exemplo a Unimed em todo o Brasil. Somando privado, convênios, filantrópicos e o poder público, a gente atinge toda a população brasileira. E eu queria lembrar também, porque eu já estava participando, que foi um conjunto, né, de fatos muito importantes, que foi a municipalização das unidades do Estado e do INAMPS, né? Você, como secretário em Belo Horizonte, assumiu as unidades básicas, depois os PANs, né? Isso bem precocemente, não se falava nisso no Brasil, né? Não se falava nisso no Brasil. Uma experiência que acabamos vendendo para o resto, né, dos estados brasileiros, etc. E que foi um sucesso, né? Eu acho que hoje, apesar das dificuldades, das deficiências ainda existentes no sistema, o acesso da população à saúde cresceu, né, positivamente. Então, com certeza. Foi muito bom. Os alunos iam para como hoje, né? As ciências médicas está cada vez mais, no segundo período, o aluno já vai para a rede municipal de Belo Horizonte. Isso veio lá de trás da organização, né? A rede municipal de Belo Horizonte, depois, em convênio com os municípios, os alunos também se deslocam ao município e tem uma experiência, né, de saúde coletiva no interior. Eu acho que isso ajudou muito também, não só para melhorar a assistência à população do interior, mas de incentivar as prefeituras no investimento também na área pública da saúde, né? Sem humanização e sem o acolhimento digno, não há saúde para ninguém. Isso é questão quase que o nosso axioma. Se você não estiver ensinando isso, e se os professores não estiverem passando isso, ou o aluno aprendendo, não funciona e não é permitido aqui. Você tem que ensinar o aluno a acolher, a tratar com dignidade o paciente e saber que isso é básico e essencial na saúde, seja lá qual profissão for, da medicina, qualquer outro tema de saúde.